Olá a todos, meu nome é Juarez Moreira. Vamos gravar aqui uma videoaula para a disciplina Empreendedorismo e Inovação em Educação. Bom, vejam o cotidiano deste profissional. Né? Um pouco parecido com o de vocês? Espero que não. Porque nesse cotidiano, muitas vezes, o que você observa aqui, falta de planejamento, organização. Essa pessoa está preocupada mais em apagar incêndios diários, excesso de trabalho burocrático, desorganização. Você vê portas aqui abertas, sanduíche em cima da mesa. Esse profissional, ele tem muitas cobranças indevidas, pressão externa, nas turma cheia também, para quem atua em sala de aula, muitas vezes a turma cheia de estudantes atrapalha um pouco a nossa rotina, o nosso cotidiano. E nós temos uma inabilidade para dizer não. A gente acaba dizendo sim e assumindo vários compromissos. Isso acarreta também uma rotina turbulenta e uma produção improdutiva. Uma pessoa nesse estado, né, ele jamais vai ser capaz de empreender, de inovar, de ser criativo. Então nós vamos procurar nessa disciplina e ao longo também dessa minha palestra e outras, procurar ofertar informações para vocês, para que vocês possam ficar mais tranquilos, serenos. Por quê? Porque o desequilíbrio emocional, ele compromete a atitude no trabalho, que compromete a nossa inovação, a nossa criatividade, influencia na nossa empregabilidade, correto? E eu trago para vocês esse lema aí: inove ou evapore. Que é muito ruim também você trabalhar num ambiente com uma carga, né, muito ruim, as pessoas muito mal-humoradas. Isso é muito ruim. Eu sugiro a vocês a leitura desse livro do Tim Sanders, O Fator Gente Boa, e trago algumas frases aqui para vocês da importância da alegria, né? O que diz o presidente da Pirelli? Profissionais que demonstram bom humor, mesmo em momentos mais críticos, tendem a ser bem-sucedidos. O presidente da Nestlé: o bom humor e a presença de espírito vem ganhando espaços no mundo dos negócios. O presidente da Tigre: em nossas contratações, procuramos identificar profissionais de alto astral, maduros e responsáveis. Então eu indico para vocês, sorriam, nem que seja por economia, que quando você sorri, você usa menos músculo para ter a cara fechada, amarrada. A contração, você gasta mais energia, porque você usa mais músculos. Então, sorria por economia. Bom, empreendedorismo. Eu trouxe também aqui o livro Segredo de Luísa, do Dolabella, que foi quem trouxe para o Brasil essa disciplina de empreendedorismo, porque ela é muito relacionada com o empresário, e nós vamos ver que não é bem isso. Todos nós podemos ser empreendedores, né? Independente de onde você for exercer sua profissão, seja num negócio próprio, ou seja trabalhando para os outros, ou seja trabalhando para terceiros, você tem que ser empreendedor, você é obrigado a ser empreendedor. Quando você trabalha para terceiros, nós chamamos de intraempreendedor ou empreendedor corporativo. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu não vou ser empreendedor porque eu só vou ser empreendedor quando eu for ter meu próprio negócio. Aí trabalha para terceiros de qualquer forma, sem muito entusiasmo, e quando vai abrir o seu próprio negócio, fracassa. Por quê? Não treinou ainda atitudes empreendedoras, criativas, atitudes de inovação. Então você precisa ser empreendedor. E a criatividade? E aí eu pergunto nesse momento, o que é criatividade? Né? Quem aqui nesta turma se acha criativo? A criatividade, podemos dizer assim, de grosso modo, que é uma habilidade de pensar diferente. Vamos no fórum descobrir, né, quem nessa turma se acha criativo. E vamos procurar nessa videoaula refletir sobre o potencial criativo existente em cada um e entender os princípios do funcionamento do cérebro.
Essa imagem que eu trago é bem ilustrativa, né? Da necessidade de você soltar a sua imaginação. Toda pessoa pode ser criativa, vai depender de cada um. Então, o que é criatividade? É uma função do cérebro. Sendo a criatividade uma função do cérebro, nós vamos procurar então entender o cérebro, esse nosso maluco cérebro. Então, inicialmente, eu vou trago para vocês essa descrição do que seja o cérebro, né? Ele é constituído por cerca de 1 bilhão de células, das quais 100 mil milhões são neurônios interligados em rede. Trata simultaneamente um número incalculável de informações. E o cérebro contribui de forma decisiva para o comportamento humano. Tem um poema interessante sobre o cérebro, né, do Sheridan, que é: o cérebro é um tear encantado onde milhões de lançadeiras fulgurantes, impulsos nervosos, testem um padrão disperso, um padrão sempre cheio de sentido e, todavia, nunca duradouro. Uma harmonia de subpadrões em constante mutação. O que mais é conhecido são os hemisférios cerebrais, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E talvez o que poucos possam conhecer é a questão do corpo caloso. Então, o que é o corpo caloso? Eles são filamentos nervosos que conectam os dois hemisférios. E é interessante destacar que o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. E o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Porque isso é muito claro, porque já tem alguém na família, ou conhece alguém que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e teve uma paralisia, por exemplo, do lado direito. Isso nós sabemos que ele foi afetado o hemisfério esquerdo. Se for uma paralisia do lado direito, afetou o hemisfério. Se for paralisia do lado esquerdo, ele afetou o hemisfério direito. É interessante que o hemisfério esquerdo, é interessante destacar isso aqui, que ele influencia muito na fala. Então vamos ver aqui as funções hemisféricas. Qual é a responsabilidade do hemisfério esquerdo? Ele é mais detalhista, mecânico, preto e branco, responsável pela fala, lógico, fechado, cauteloso, repetitivo, mental, analítico, estático, científico. Já o hemisfério direito, ele é amplo, criativo, essência, meditação, cores, receptivo, imagem, intuitivo, aberto, aventureiro, inovador, emocional, sintético, espacial, artístico. Então, uma comparação funcional entre os dois hemisférios cerebrais. Então, o hemisfério esquerdo, né? O hemisfério esquerdo, só para lembrar que ele controla o lado direito, ele é judicial, avaliativo, matemático, científico. Ao contrário, o hemisfério direito, né, que controla o lado esquerdo do corpo, ele é acrítico, artístico, enquanto o hemisfério esquerdo tem um raciocínio convergente, o direito um raciocínio divergente, o esquerdo racional, o direito não racional, o esquerdo literal, explícito, controle, percepção direta. Já o hemisfério direito, ele é metafórico, implícito, emoção ao invés do controle, uma percepção holográfica ao invés de uma percepção direta. E é interessante que essa lâmina todos vocês devem conhecer, então a gente pode fazer um exercício, né, de olhar abaixo e dizer as cores e não as palavras. Isso causa um certo conflito no cérebro, porque o lado direito do seu cérebro, ele tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. E é muito interessante quando pessoas que são doentes, que têm problemas cerebrais, os profissionais utilizam muito esse tipo de figura quimérica para fazer
o teste dessas debilidades, né? Porque você observar, essa é uma figura quimérica. No lado esquerdo nós temos a face de uma mulher, no lado direito nós temos a face de um homem. E se você focar, centralizar bem neste ponto, nós vamos perceber que a informação visual da face feminina, ela vai para o hemisfério direito. E a informação visual da face masculina, ela vai para o hemisfério esquerdo. Então, quando o paciente ele é solicitado a apontar a figura, se é homem ou se é mulher, ele geralmente aponta como sendo mulher. Se for para falar sobre a figura, ele irá responder que é de um homem por meio da linguagem. Por quê? Quando vai apontar, ele aponta como sendo de uma mulher, porque há uma atuação do hemisfério direito. Quando ele vai falar, ele fala que é um homem, porque tem uma atuação do hemisfério esquerdo, porque o hemisfério esquerdo, como nós vimos, ele está mais responsável aqui pela fala. Não foi isso que nós vimos aqui no hemisfério esquerdo com a fala? Pois bem, vamos seguir aqui adiante. Vamos recapitular algumas coisas para reforçar bem. Então nós temos os hemisférios cerebrais e processos mentais do cérebro. O lado esquerdo do cérebro, como nós já vimos, ele controla o lado direito do corpo. Então estimula a lógica, a análise, a linearidade, etc. E é onde está assentado o pensamento convergente, né? O lado direito do cérebro, ele controla o lado esquerdo do corpo. Pessoas esquerdas como eu têm uma predominância do lado direito do corpo. Então estimula mais a criatividade, a imaginação, as fantasias, e é onde está assentado o pensamento divergente. Enquanto o lado esquerdo do cérebro está mais assentado o lado convergente, que controla o lado direito, né, do corpo, no caso, enquanto, ao contrário, no lado direito do cérebro, no hemisfério direito do cérebro, que controla o lado esquerdo, está assentado mais o pensamento divergente. Por isso que nós temos que procurar usar o cérebro de maneira integrada. Então, uma predominância do pensamento divergente, né, que ele é mais relacionado com o lado direito do cérebro, nós devemos considerar os problemas como oportunidade, como desafios, né? Buscar sempre novas alternativas de solução, fugir daquela solução rotineira, ver a ambiguidade como uma situação desejável e não como algo ruim, procurando entender os próprios limites e, sobretudo, ter paciência na busca da inovação. Já o pensamento convergente, que ele é aqui mais relacionado com o hemisfério esquerdo, o hemisfério cerebral esquerdo, né? Nós vamos ver que é preciso arriscar-se a assumir uma solução em vez de esperar a resposta perfeita, manter o foco no objetivo e procurar a solução de consenso em forma construtiva, garantir o sucesso dentro de padrões éticos. Observe que a criatividade, ela supõe um balanço dinâmico entre divergência e convergência. É como se fosse a nossa homeostase, né? Que a definição de homeostase é um equilíbrio instável do organismo. Então a criatividade supõe um balanço dinâmico entre divergência e convergência. Então eu tinha falado para vocês anteriormente, vamos retornar aqui, que o hemisfério direito, né, que controla o lado esquerdo do corpo, ele está mais relacionado com a criatividade, com o aspecto inovador, né, com as funções hemisféricas. E agora aqui nós vamos ver
uma informação não divergente, mas complementar, que a criatividade é direita ou é esquerda. Observe essa questão da polaridade. Entende? Com uma só polaridade, não há corrente. Para que haja corrente, é preciso das duas. Então, com uma parte só do cérebro, não há processo criativo. Já Thomas Edison, ele dizia que a criatividade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, tem que haver esforço nesse processo criativo. E eu trago essa fala do Einstein, né, que diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Vamos soltar a imaginação, mas também precisamos de ter conhecimento. Que uma coisa interessante que eu gosto de falar para os estudantes é que só se é criativo numa área onde você conhece, onde você domina. Eu, por exemplo, jamais vou ser criativo em física quântica, porque eu não conheço física quântica. Então, quero que isso fique bem claro para vocês. Eu acredito que você só é criativo onde você conhece, e conhece bem a ponto de não temer. Então a criatividade não é dom natural, não é magia, não é mistério, não é loucura. Né? É dom natural, ele nasceu criativo, um nasce e outro não. É magia, as pessoas conhecem algum truque. É mistério, a fonte é algo misterioso, a fonte da criatividade. É uma loucura, as pessoas criativas são excêntricas, então eu, como não sou louco e nem quero ser louco, jamais vou ser criativo. Não, não é isso. E também há uma diferença entre criatividade e genialidade. Isso é diferente. Gênios são gênios, criativos são criativos. E os gênios são criativos, mas nós podemos ser criativos sem ser gênios. Porque a criatividade, como a gente observa aí nessa imagem, a criatividade ela vem da simplicidade. Então a criatividade é a geração de ideias novas e criativas. Aqui eu faço até um parênteses também para falar para vocês o seguinte, que uma coisa é invenção e outra coisa é inovação. Nem toda invenção ela é uma inovação. Porque uma invenção é uma nova ideia. E uma inovação, ela é essa nova ideia aceita, né, aceita num grupo de pessoas e que agregue valor e gera resultados. Eu estou com a imagem aqui na minha cabeça de uma invenção, que é uma pessoa que inventou um suporte, que aqui coloca um papel higiênico aqui em cima, e a pessoa vai andando na rua e vai suando no nariz quando está gripado, vai colocando aquilo no bolso, tudo mais. É uma invenção. Eu digo, você seria capaz de usar isso? Você usaria essa invenção? Então, é uma invenção que não é inovação. Eu lembrei disso agora porque eu assisti uma palestra sobre criatividade, onde a professora falou que o patrão dela é muito criativo. Ele era criativo até no café da manhã. Ele era inovador no café da manhã, criativo, inovador. Ele tomava no café da manhã Coca-Cola com brigadeiro. Para mim, isso é uma invenção e não uma inovação. Eu jamais iria adotar essa nova ideia. Bom, fechando parênteses e seguindo aqui então. A criatividade é geração de ideias novas e criativa, e ela tem um decréscimo com os anos. Geralmente as crianças, quando entram na escola, são um ponto de interrogação. Quando ela sai, é um ponto de exclamação. A escola, ela vai arrefecendo e refrigerando o entusiasmo. Observe aqui como que tem um decréscimo da criatividade. Ó. Aos 5 anos, 98% são altamente criativas, e já aqui, pessoas maiores de 25 anos, somente 2%. Interessante acessar esse site. Então, a criatividade e inovação. Então, a criatividade, como nós estamos vendo, ela está mais relacionada com a tarefa do pensar algo novo. Já a inovação não, é o fazer algo novo. Então, a criatividade é imaginação, ideia, novidade, e a inovação mais relacionada com conhecimento, com produto, com a utilidade, com a praticidade, podemos dizer também. Então, em termos organizacionais, nós costumamos dizer que a inovação
é o termo usado para descrever como as organizações criam valor pelo desenvolvimento de novo conhecimento ou por novas maneiras de usar o conhecimento existente. E não é só também criar novos conhecimentos, mas usar de maneira diferente o que já se tem. Alguns modelos de gestão criativa, né? Aí vamos ver o modelo de organização. Geralmente as empresas, as instituições têm esse modelo de organograma, né? Hierárquico, né? Aqui está o superior, seus subordinados dos seus subordinados e por aí vai. Hoje se procura mais trabalhar em rede, né? Antes uma situação mais verticalizada, hoje horizontalizada. Bem rápido, só para a gente não perder muito tempo, né, para ver como que era e como que pode ser essa questão da rede dentro das organizações. Porque o fluxo de informação tem que ser contínuo para que você possa a estabelecer processos, estabelecer rotina e modificar processos e modificar rotina o tempo todo. Então, o desenvolvimento do potencial criativo começa com aprender a desaprender. Hoje nós sabemos que um dos 4 pilares da educação implementada pela Unesco é o aprender a aprender, né? Junto com aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Então, um dos 4 pilares é o aprender a aprender. E eu também labuto no seguinte sentido, de aprender a desaprender, né? Então, o desenvolvimento do potencial criativo começa com aprender a desaprender, que consiste em rever, questionar, atualizar, descobrir novos valores, novas crenças, novos preconceitos, novos conceitos, novos paradigmas e novas percepções. E com isso eu espero que nessa disciplina a gente possa estar revendo todos os conceitos que nós trazemos até do nosso dia a dia. E espero também que a gente procure trabalhar em rede, né? Tecer essa rede junto, esse diálogo, esse multiculturalismo, cada um é de um local, tem uma experiência, que a gente possa crescer juntos. Obrigado a todos, um abraço, Juarez Moreira.